A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos é certamente o evento político mais importante dos últimos 25 anos, no meu ponto de vista. Desde a queda do Muro de Berlim, nós não tivemos mais nenhum evento político tão importante. E isso vai trazer consequências para o mundo, né? Eu acredito que vai. Muitas coisas vão mudar nos próximos anos e nas próximas décadas, dependendo da postura e das atitudes de Donald Trump. Se ele realmente encampar e fazer o que ele disse que vai fazer, né, adotando essa estratégia contra o politicamente correto, desafiando as elites globalistas, valorizando novamente as culturas regionais, né, notadamente os Estados Unidos, só que isso vai reverberar pelo mundo afora, porque as atitudes tomadas por um presidente dos Estados Unidos, elas acabam, né, reverberando pelo mundo afora. É assim, é assim. O presidente dos Estados Unidos sempre influencia o mundo. Então eu acredito que muitas coisas vão mudar, ou não se sabe, né? Porque a história da humanidade, ela é imprevisível. Ela é previsível quando determinados líderes fazem aquilo que prometem, aquilo que dizem. Mas quando eles fazem algo diferente, a história se torna imprevisível. Mas queiramos nós que a história seja previsível, né? Que os acontecimentos vindouros eles sejam previsíveis como uma decorrência das atitudes de Trump frente ao cenário internacional. Então muitas pessoas se perguntam, tá, e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Será que ele vai seguir essa onda de Donald Trump? Será que Bolsonaro vai se eleger em 2018? Será que isso vai ser uma consequência dessa guinada à direita, dessa virada à direita que o mundo está dando? Bom, vai depender. Vai depender do Jair Bolsonaro se ele realmente quiser encampar a sua candidatura e vai depender do PSC, que é o partido dele. Eu até um determinado momento eu ainda não consegui perceber ao certo qual é a do PSC. Se ele é um partido que realmente quer o poder, se ele quer a presidência da República, ou se é apenas mais um partido que quer estar no bolo, que quer formar uma base forte no Congresso, né? Porque para eleger um presidente da República é necessário ter uma ambição política muito grande. É necessário querer ter um presidente da República do seu partido. E eu não sei se o PSC está disposto a isso, né? Se ele está disposto a isso, porque ele hoje está tecendo relações, está tecendo uniões com outros partidos, já nas eleições municipais, né, desse ano, nós pudemos observar isso muito bem, né? O PSC se ligou a outros partidos políticos, mas se ele quiser ter o Jair Bolsonaro como presidente da República, ele vai ter que se posicionar realmente como uma alternativa para o país. Vai ter que se erguer, né, e assumir as consequências da sua escolha. Porque um partido, para chegar ao poder a nível presidencial, ele precisa desafiar outros partidos, ele precisa desafiar o establishment, no caso esquerdista aqui no Brasil, politicamente correto, toda essa imprensa que trabalha para a esquerda. O desafio é muito grande. Como foi nos Estados Unidos? Não foi fácil para o Trump vencer as eleições. Ele teve que lutar contra quase todos e quase tudo. Poucas pessoas acreditavam, né? Até um determinado instante era praticamente impossível o Trump ganhar as eleições, mas ele acreditou, ele foi indo adiante. Ele teve desde o início a postura de um vitorioso, né? E temos que ver aqui no Brasil se o PSC vai ter essa postura. Eu acredito que o Jair Bolsonaro tem essa postura e terá até 2018. Se o partido der a chance a ele
para que ele possa concorrer como candidato à presidência da República. Mas a pergunta que eu coloco é essa: será que o partido vai querer isso? Será que o partido não vai decidir pela candidatura do Jair Bolsonaro ao Senado Federal, pelo estado do Rio de Janeiro? Talvez o PSC esteja preocupado em aumentar a sua base, em ter mais deputados federais, senadores, deputados estaduais. Talvez a preocupação do PSC hoje não seja com o poder executivo, mas o poder legislativo. É o que me parece. É o que me parece. É um partido que está querendo fortalecer a sua base no poder legislativo. E não me parece estar disposto a querer concorrer a eleições presidenciais em 2018 com um candidato próprio. Então, o Jair Bolsonaro, se ele quiser ser candidato à presidência da República, ele precisa realmente se posicionar primeiramente diante do seu partido. Ele precisa se colocar como pré-candidato e exigir que o PSC lance uma candidatura para a presidência da República em 2018. Começa por aí, começa por aí. Mas eu não sei se o PSC está disposto a isso. Então, diante de uma situação dessas, caso ela venha realmente a se consolidar, o que o Jair Bolsonaro deveria fazer? Se candidatar ao Senado? Seria uma boa estratégia. Se ele ficasse mais 4 anos depois como senador, ele ocuparia uma posição de maior evidência, ele estaria sob maiores holofotes, seria positivo para ele? Então ele poderia se candidatar a presidente da República em 2022? Mas será que não seria um pouco tarde? Será que o momento não é agora, 2018? Será que não é necessário aproveitar e surfar nessa onda que o Trump levantou? Eu acredito que o momento é agora, é 2018. Se o Jair Bolsonaro quiser ser presidente da República, ele não deve deixar as coisas esfriarem. Ele deve aproveitar as próximas eleições e se lançar. E o problema é o seguinte: e se o PSC não quiser? Se ele não topar? Se esse partido quiser apoiar a candidatura de um outro candidato? Pode ocorrer, porque eu vejo o PSC ainda muito tímido frente à possibilidade aí de ocupar cargos no Poder Executivo, de conquistar postos no Poder Executivo, né? O PSC ainda está negociando, está se aliando a outros partidos. E para eleger um presidente da República, um partido precisa chamar para si a responsabilidade e se tornar ponta de lança no processo eleitoral, né? Então, essa é assim uma atitude que eu não estou vendo no PSC. E não sei se ele vai mudar em relação a isso, né? Porque talvez ele não queira pagar esse preço. Talvez o Partido Social Cristão aqui no Brasil realmente não queira pagar esse preço e prefira se aliar a outros partidos e apoiar a candidatura de um outro presidenciável. Então, nesse caso, restam ao Jair Bolsonaro duas possibilidades. Ou ele se candidata ao Senado, ou ele procura outro partido político e se candidata como presidente da República, né? São essas as duas possibilidades que ele tem. Mas eu acredito que ele deveria realmente topar o desafio, né, de ser presidenciável em 2018. O momento é agora. As coisas estão quentes. A onda foi levantada e é preciso surfar nela enquanto ela estiver de pé. Depois que a onda passou, não adianta querer surfar. Daí é tarde demais. O destino de uma nação requer determinados indivíduos num determinado instante, né? Num determinado instante. E o momento do Jair Bolsonaro talvez seja 2018, né? E eu tenho certeza que se ele se candidatasse, ele receberia o apoio de Donald Trump. E o Trump apoiando publicamente o Jair Bolsonaro, certamente isso reverteria
em milhões de votos a mais para ele aqui no Brasil, né? É claro que o Bolsonaro teria toda essa imprensa porca brasileira contra ele, todo politicamente correto, todo esse establishment esquerdista estabelecido, enraizado nesse país, né? Os neoliberais do PSDB ficariam ouriçados, todos os jornalistas que trabalham para o PSDB e dizem que não, né? E dizem que não fariam realmente uma campanha pesada contra o Jair Bolsonaro, mas eu acredito que ele teria chances de vencer as eleições em 2018. Muitas pessoas dizem, o Bolsonaro já falou muitas besteiras, ele próprio se queima. Falavam isso do Trump também, que o Trump estava falando muitas besteiras, mas se elegeu. Se elegeu. O conservador, ele precisa agir assim. Se o conservador quiser ser muito educadinho e politicamente correto, ele jamais vai ganhar uma eleição. Se o Trump tivesse sido educadinho e politicamente correto, ele não teria ganhado as eleições. E a mesma coisa o Jair Bolsonaro, se ele fosse educadinho e politicamente correto, ele não teria a projeção nacional que tem hoje. Não teria, porque foi a postura irreverente, a postura polêmica do Jair Bolsonaro que o fez, que o projetou. Então é preciso ser assim. O verdadeiro conservador, ele é também corajoso, ele é também ousado, ele é polêmico quando necessário. Na vida política é preciso agir assim em determinadas situações e circunstâncias, notadamente para destruir esse politicamente correto, para combater com ele. Nós não combatemos o politicamente correto sendo educadinhos e politicamente corretos também. É necessário bater de frente com o politicamente correto, colidir com ele, para que ele possa ser trincado e derrubado. E a atitude do Trump foi correta, e a atitude do Jair Bolsonaro aqui no Brasil também vem sendo correta. Mas eu acredito realmente aí que precisamos esperar aí os próximos meses, né? E ver a atitude do PSC. Tudo vai depender do PSC. Se ele quiser realmente topar esse desafio, não sei se ele está disposto. Não sei se ele está disposto. O PSC me parece um partido que está preocupado em aumentar a sua base no poder legislativo. Mas isso não basta a essa altura, isso não basta. É preciso sonhar com o poder executivo a nível federal. O PSC precisa pensar, sim, na candidatura do Jair Bolsonaro para presidente da República em 2018. E eu acredito que ele tem chance. Eu acredito que ele tem chance. Basta o PSC se posicionar e lançar o Jair Bolsonaro em 2018, para daí ver o que acontece. Nessa vida nós não podemos ter medo de perder nada, né? Se o PSC lançar o Jair Bolsonaro, vai ser uma questão de tudo ou nada. Mas a vida é uma questão de tudo ou nada. Como foi um tudo ou nada para o Trump, ele não tinha nem o apoio do próprio partido, ele derrubou grandes figuras do Partido Republicano, se tornou o presidenciável. As pessoas não acreditavam que ele venceria as eleições, mas ele venceu. Por quê? Porque ele foi irreverente, ele foi corajoso, ele foi destemido, ele acreditou nele mesmo. E este é o exemplo que o PSC e o Jair Bolsonaro precisam seguir aqui no Brasil hoje, né? Precisam seguir, porque o nosso país precisa de um presidente da República conservador de fato. Com esse PMDB, com esse PSDB banana e vendido, as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. Talvez nem economicamente. Talvez nem economicamente. E moralmente nem pensar. E moralmente nem pensar. Porque a economia brasileira está patinando, não está saindo do lugar e não existem perspectivas lá muito boas. Não existem. E precisamos promover aqui a grande guinada conservadora, que se consolidaria com a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República em 2018.
Vamos ver então aí a atitude do PSC diante disso tudo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!